Boa noite, graça e paz, amém? Eu quero compartilhar com os irmãos, então, uma palavra que Deus colocou no meu coração dentro dessa série de mensagens, a que eu preguei hoje pela manhã, que está no Evangelho de João, no capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, vamos meditar nessa passagem, refletir sobre aquilo que Deus quer comunicar aos nossos corações através dessa palavra. E é uma palavra que certamente fala com todos nós, nos confronta diretamente, mas também confirma quem nós somos em Deus. Evangelho de João, capítulo 3, nós vamos ler então do versículo 1 ao versículo 15. Está escrito assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu lá da terra, que desceu de lá, que de lá desceu, a saber, o Filho do homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Como de costume, eu sempre gosto de orar. Pai, obrigado pela oportunidade de poder compartilhar a Tua palavra. E como é bom, Senhor, saber que Tu estás falando aos nossos corações desde o início deste culto, Pai. Eu me coloco diante de Ti, ó Deus, pedindo que o Teu Espírito Santo possa conduzir-nos. Ó Deus, que essa palavra possa, meu Deus, penetrar nos nossos corações. Faça uma cirurgia se for necessário, Senhor, no nosso coração, na nossa vida espiritual, Senhor, em nome de Jesus, porque o novo nascimento é uma mudança radical, e é isso que o Senhor espera de cada um de nós, Senhor, que tenhamos, ó Deus, certamente as evidências do novo nascimento, Pai, porque o Senhor não nos chamou para sermos religiosos, mas o Senhor nos chamou para andarmos contigo, num relacionamento, meu Deus, que não está baseado na troca, mas está baseado numa entrega, Senhor, numa rendição, ó Pai, reconhecendo que nós somos teus filhos, que nós pertencemos a Ti, e que é o Senhor que é Senhor das nossas vidas. Nós não devemos ser Senhor de nós mesmos, Senhor, por isso nos ajuda, fala aos nossos corações e abençoa o coração do Teu povo nesta noite, em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço, amém. Irmãos, o tema que eu gostaria de abordar nessa noite é novo nascimento, uma mudança radical. Esse é um texto bastante conhecido no meio cristão, e é uma passagem que só encontra no Evangelho de João. Você não encontra nos evangelhos sinóticos. Somente no Evangelho de João você encontra esse momento em que Jesus está conversando com um fariseu, e não é qualquer fariseu, é um dos principais, é um líder influente, chamado Nicodemos, um homem conhecedor da lei, um mestre em Israel. E o que me chama a atenção a respeito dessa passagem é que os fariseus, que eram uma seita judaica mais, vamos dizer assim, rígida daquela época,
Eles rejeitavam a mensagem de Jesus e rejeitavam Jesus também. Mas esse fariseu, ao contrário da maioria, creu que Jesus era da parte de Deus. Ele foi ter com Jesus e ele diz: mestre, sabemos que tu vens da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais se Deus não estiver com ele. Ou seja, ele demonstra um correto conhecimento de quem é Jesus, diferente da maioria dos fariseus que não criam, que não acreditavam. E é interessante que Jesus ele não se impressiona com aquelas palavras de Nicodemos. Jesus não elogia Nicodemos por ele estar falando aquilo que é correto a seu respeito. Mas Jesus disse: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E essa palavra reino de Deus tem a ideia de vida eterna. Quem não nascer de novo não tem a vida eterna, não pode ser salvo, não pode entrar no céu. E eu posso observar uma verdade nesse texto: é que todos têm a necessidade de nascer de novo. Por que Jesus falou logo para um religioso, para alguém que aparentemente está no caminho certo? Por que ele não falou para uma prostituta? Por que ele não falou para um leproso? Por que ele não falou para qualquer outra pessoa rejeitada pela sociedade? Seria mais fácil entender que aquela pessoa precisa nascer de novo, a vida dela está toda torta. Fala logo com um religioso, com um homem conhecedor da lei de Deus, uma pessoa que seguia, que era considerado um homem santo. A sociedade olhava para os fariseus e eles tentavam passar essa imagem de que eles eram as pessoas mais corretas naquele lugar, e que todos os outros estavam bem atrás, tinham que caminhar muito para chegar até onde eles estavam. E Jesus fala logo para esse homem aqui, que parece estar no caminho certo, que parece viver uma vida que agrada a Deus, aparentemente. Mas o que nós podemos perceber é que não adianta ter o conhecimento correto de Deus, não adianta você nascer numa família cristã, não adianta você ser uma pessoa influente na sociedade, não adianta você ser uma pessoa até mesmo honesta. Se você não nascer de novo, você não pode ser salvo. Essa é a verdade que o texto nos mostra. Não adianta. Ninguém nasce com um coração regenerado, mesmo nascendo numa família cristã. Ninguém nasce com um coração regenerado. Todos nós nascemos espiritualmente mortos. Espiritualmente mortos. É uma realidade que a Bíblia fala, não é só eu que estou inventando essa história, é a própria Bíblia que mostra. E o novo nascimento é uma mudança radical, é uma mudança de dentro para fora. Não é simplesmente você vir na igreja, ser um frequentador. E aqui nós vamos perceber que há muitas pessoas dentro da igreja que são apenas religiosas, que têm somente o conhecimento, mas não nasceram de novo. Nicodemos, sendo mestre em Israel, ele era um cego guiando outros cegos, que foi o que Jesus disse em Mateus capítulo 15, no versículo 14, confrontando exatamente a religiosidade deles. Jesus não se encaixava na religião deles, por isso que eles repudiavam Jesus, porque Jesus ia contra tudo aquilo que eles ensinavam, porque eram cegos guiando outros cegos. Não eram pessoas nascidas de novo, não eram pessoas regeneradas, não eram pessoas que tinham um verdadeiro relacionamento com Deus. Isso é o que mais importa na nossa vida. Um verdadeiro relacionamento com Deus que não está baseado num conjunto de regrinhas. Jesus não ensinou eles: olha, para você nascer de novo, você vai seguir os 5 passos. São esses métodos que você vai ter que seguir para você nascer de novo. De forma alguma. Quando Jesus explica o novo nascimento, ele usa figuras de como isso acontece na vida de alguém. E há muitas pessoas que mesmo dentro da igreja têm o conhecimento equivocado a respeito disso, do que torna uma pessoa nascida de novo, do que faz dela uma pessoa salva. Eu me lembro claramente, eu dei esse exemplo hoje pela manhã, de que eu dei aula
para a classe de novos convertidos. Era uma classe que eu amava dar aula. Você ensinar os primeiros passos na vida cristã para as pessoas. E um jovem, um pré-adolescente, muito inteligente, que ganhou a minha admiração por tão jovem e assim, buscar a Deus da maneira que ele buscava, com tanto interesse, sem obrigação dos pais, e falava e conversava com a gente como um adulto. E ele me perguntou, ele disse assim: o meu avô era uma pessoa muito boa, ele não era crente, ele não era convertido, ele veio a falecer, ele foi salvo? Eu olhei para ele e disse assim: a salvação é somente pela graça, conforme está escrito em Efésios 2:8. Não é por méritos humanos, porque as pessoas acham que é apenas por méritos, por fazer as coisas boas. Se ela não nascer de novo, ela não vai entrar no reino de Deus. Não adianta. É uma obra exclusiva de Deus na vida do homem. E nós vamos entender isso quando Jesus fala do novo nascimento, como isso ocorre. No versículo 4 ao 9 do capítulo 3 de João, diz assim: perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Nicodemos começou a entender tudo de maneira literal. Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Agora Jesus ele usa uma figura, a figura do vento. O vento não pode ser controlado. Ele fala: o vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. É assim que acontece na vida de uma pessoa que nasce de novo. É algo que não tem como você explicar de maneira racional, porque até na racionalidade há limites. É uma transformação, que ocorre de modo sobrenatural na vida do homem. Você passa a ter novas atitudes, novos hábitos, mas não porque você foi obrigado. É o Espírito Santo que opera essa transformação na tua vida. Como eu disse hoje pela manhã também, que quando eu entreguei a minha vida a Cristo, há 14 anos atrás, eu me lembro claramente, eu comecei a tirar tudo aquilo que não prestava. Tinha revista pornográfica, eu comecei a queimar tudo que não prestava. Não foi porque o pastor me disse que eu deveria queimar as coisas que não serviam mais para mim. Ninguém me obrigou, não foi a igreja que chegou e descobriu como que era a minha vida anteriormente e começou a dizer para mim: olha, você tem que fazer isso. Eu tomei essa decisão na minha vida porque a minha vida foi transformada. Eu passei a entender que um relacionamento com Deus não se baseia em trocas. Eu comecei a entender que é o Espírito Santo que trabalha na nossa vida. E Nicodemos, sendo um mestre em Israel, ele conhecia o livro dos profetas. E no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36, eu tenho que mencionar esse texto porque fala da experiência do novo nascimento que Deus já havia prometido à nação que estava em pecado, que estava em rebelião, que estava em idolatria. Ezequiel capítulo 36, no versículo 25 ao 27, está escrito assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Esse povo a qual foi dirigida essa palavra, era o povo da aliança.
Era o povo que conhecia a lei de Deus, conhecia as regras, mas Deus promete a eles uma mudança interior, que não pode ser feita pelo homem. O próprio Deus diz: colocarei o meu espírito. É uma mudança radical, é uma transformação que ocorre de dentro para fora, na vida do homem. Era essa a promessa de Deus, e Nicodemos conhecia, só que ele não estava entendendo como que isso poderia ocorrer, mesmo Jesus ensinando, explicando a ele como que ocorreria o novo nascimento na vida de um homem. Não é simplesmente um aperfeiçoamento moral, é uma mudança, é tirar o coração de pedra, aquele coração duro, e colocar aquele coração de carne. Você já viu naqueles estabelecimentos, quando uma pessoa compra, coloca sob nova direção? O novo nascimento, ele pode ser dessa maneira: você não é mais senhor da tua vida agora está sob nova direção, é o próprio Deus que agora está governando a sua vida. E o que me levou a meditar nessa verdade do novo nascimento? E por que pregar isso para a igreja, se a igreja é um lugar que aparentemente as pessoas são todas corretas? Aqui não tem pessoa que tem defeito, pelo menos era para ser assim, mas não, a igreja é composta de pessoas, de pecadores, que foram redimidos por Jesus e estão buscando cada vez mais se parecer mais com Cristo. Essa é a verdade. O novo nascimento não é perfeição, jamais nós vamos entender o novo nascimento como perfeição, nós pecamos também, não existe ninguém perfeito. O que nós entendemos é que quando você nasce de novo, você passa a ter vergonha do pecado. Quando você erra o caminho, você se entristece profundamente, aquilo não te agrada, aquilo não faz parte da tua vida, você chora na presença de Deus, você se arrepende diante de Deus por aquilo que você fez, porque nós temos as nossas fraquezas, e nós cometemos erros, falhas, é muito comum isso na nossa vida, cometer falhas, mas não porque nós queremos viver no erro, não porque nós queremos viver na prática do pecado, mas porque nós temos ainda a natureza pecaminosa. Nós fomos regenerados, mas ainda temos a natureza pecaminosa, nós pecamos. Mas uma pessoa nascida de novo, ela está sensível à voz de Deus, ela não está endurecida, ela não quer continuar no erro, ela não quer andar na contramão da vontade de Deus, ela quer obedecer a Deus, ela quer viver uma vida que agrada ao Senhor. E aqui eu quero destacar as características, as evidências de uma pessoa nascida de novo, porque a Bíblia aponta para isso, ela mostra, e é o próprio João que escreveu em sua primeira carta, que ele fala quais são as evidências de uma pessoa nascida de novo. O escritor desse evangelho, ele coloca em sua primeira carta de João, que vem depois de 2 Pedro, ele vai falar das evidências de uma pessoa que nasceu de novo. No capítulo 2, no versículo 29, capítulo 2, da primeira carta de João, versículo 29, aqui ele aponta a primeira característica: se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Uma pessoa nascida de novo, ela pratica a justiça, porque tem como base a justiça de Deus, aquele que é justo. Ele não está se baseando na sua justiça própria. E aqui nós podemos observar que praticar justiça significa você andar em honestidade, andar de acordo com a verdade. É não viver mais numa vida de malandragem, de tentar enganar as pessoas, de tentar dar um jeitinho para levar vantagem, que é assim que o brasileiro vive, quer dar um jeitinho em tudo. E infelizmente há muitos crentes que querem viver dessa maneira, de forma errada, não praticam a justiça. Para ele é muito comum viver na malandragem, enganar as pessoas. E é necessário a gente dizer isso para nós mesmos. Quando eu observo esse texto, eu preciso analisar a minha vida, sempre a palavra de Deus vai me confrontar. Eu não estou aqui dizendo que eu sou melhor porque eu estou pregando, mas porque isso confronta a minha vida também. E eu posso me recordar de uma experiência que eu tive, quando eu fui parado numa blitz e eu estava com o meu documento vencido.
seguro obrigatório, DPVAT, estava 2 anos vencido. Eu tinha pagado IPVA, e como foi meu primeiro carro, eu não entendia muito dessas coisas. Eu achei que pagando o IPVA, que era mais caro, eu poderia ser parado pela polícia, que eles não ia acontecer nada comigo, né? Eu pensava dessa maneira. Eu era totalmente inocente com relação a isso, de verdade. Aí eu tô dirigindo ali na Lagoa do Taquaral, tá tendo blitz, eu falei, meu Deus, e agora? Mas eu paguei o IPVA, então não vai ter nenhum problema. A polícia mandou parar, pediu o documento, falou, olha, está atrasado 2 anos. Eu falei, não, mas eu vou pagar, eu já paguei IPVA. Você vai ter que descer, eu vou levar seu carro. Eu tive vontade de chorar. Mas fazer o quê? Ele estava certo. Não adianta eu tentar negociar, tentar enganar ele. E eu contei isso para um amigo que é policial, ele disse assim para mim, por que você não me ligou? Eu falei, não tem que ligar, eu estava errado. Não adianta eu querer burlar, não adianta eu querer agir na malandragem, eu estava errado. Tive que ser punido, tive que gastar, pagar todas as multas ali que foram aplicadas. Paciência, eu aprendi. Isso faz 6 anos atrás. Então, não adianta eu querer dar um jeitinho em tudo. Uma pessoa que é nascida de novo, ela tem que praticar a justiça com base na justiça de Deus. Não tem que andar de acordo com aquilo que vai me dar vantagem. Não adianta. Uma outra coisa que João diz, que está no capítulo 3 de 1 João, no versículo 9, diz assim, que uma pessoa nascida de novo, ela não vive na prática do pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, a palavra de Deus. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. O pecado não tem mais domínio sobre a vida daquela pessoa. Ela ama agradar a Deus e por isso ela vive através da palavra de Deus. A palavra de Deus é o que mais importa do que viver de acordo com as suas próprias vontades. Nós não somos mais senhor das nossas vidas, nós passamos a nos submeter àquilo que a palavra de Deus diz. Nós não podemos viver na prática do pecado. E uma das coisas que tem me levado a refletir muito sobre a questão de ser nascido de novo, e por que essa mensagem é tão necessária dentro da própria igreja, é porque há poucas evidências de pessoas que nasceram de novo dentro da igreja. Infelizmente. Eu mencionei também pela manhã uma irmã na qual eu fazia parte da igreja lá em Paulínia, e eu conhecia ela e ela andava com pessoas comprometidas com Deus. Jamais imaginaria qualquer coisa contrária à fé dela. E eu conheci ela há alguns anos, uns 5, 6 anos aí que faz que eu conhecia ela. E como eu não estou mais na igreja lá de Paulínia, não perdi o contato com muita gente. E agora no Dia dos Namorados, ela posta uma foto com a namorada, com uma declaração de amor. Aí eu fiquei pensando assim comigo, meu Deus do céu, nunca imaginaria que essa pessoa estava vivendo uma vida escondida, escondendo um pecado, porque o homossexualismo é pecado. Por mais que os homossexuais chamem os evangélicos de homofóbicos, chamam a Bíblia de homofóbica, Deus condena tal prática. Não adianta. Homossexualismo é pecado. E o que eu penso também é que as pessoas que têm esse tipo de problema ou qualquer outro devem procurar ajuda pastoral. Não deve ficar guardando aquilo para a vida dela, sofrendo, calada. Porque a gente tem que ser sensível e entender também que aquela pessoa está sofrendo, porque ela tem ainda aquelas práticas, alguns desejos que ainda estão ali, escondidos. Ninguém vê, ninguém percebe, mas ela sabe que ela tem. Tem que ser tratado, mas a pessoa tem que buscar ajuda. O pastor não é onisciente, ele não conhece o problema de todo mundo. Se as pessoas não se achegarem, não compartilharem e não buscarem ajuda, não adianta. Então se percebe que muitas vezes as pessoas elas vivem na prática do pecado
e elas não tomam uma atitude. E tomando aqui o exemplo do que Jesus disse a respeito do vento, é que o vento não pode ser controlado, mas você pode fugir do vento, se esconder do vento. Há pessoas que estão se escondendo, que quando ouvem uma mensagem que confronta o seu pecado, prefiro não dar ouvidos, prefiro me esconder, prefiro não mudar, continuar do jeito que eu estou. Porque ela estava ouvindo a palavra, estava sendo confrontada, mas continuava no erro. Não adianta. E foi o que Jesus disse também àquele fariseu. Jesus disse que eles não estavam aceitando o testemunho dele. Quando ele disse, nós falamos do que nós temos visto, porém vós não aceitais o nosso testemunho. E assim há muitas pessoas que não aceitam o evangelho, não aceitam a palavra de Deus, porque querem continuar nos seus próprios erros. E eu quero dizer que uma pessoa que não é nascida de novo não pode entrar no céu. No céu não é lugar para o velho homem. Se a pessoa não nascer de novo, não adianta. Ela vai para o inferno. Para ir para o inferno não precisa fazer nada. Basta continuar no erro, no pecado, no caminho errado. E porque é urgente, é necessário falar sobre isso. É uma verdade que muitas vezes é dura de ser ouvida, mas é necessária, gente. Porque as pessoas estão caminhando para o inferno, mesmo estando dentro da igreja. Porque acha que uma vida religiosa é o suficiente. Mas olhando para esse texto, nós percebemos que não. Não adianta ser um religioso. Não é isso que vai te levar para o céu. Tem que nascer de novo. Tem que ter essa experiência com Deus do novo nascimento. Tem que receber um novo coração. Tem que ter novas atitudes. Tem que ter uma mente renovada, um coração renovado, uma vida nova. É essa a proposta de Jesus. É essa a proposta de Jesus. É isso que Jesus disse a ele, a Nicodemos, e essa palavra também cabe muito bem a cada um de nós. Não adianta. E Jesus, ele foi claro no versículo 19 do capítulo 3, o julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aqui ele explica claramente que as obras dos homens são más. Não adianta, eles buscam mais as trevas do que a luz. É por isso que precisa nascer de novo. Não adianta. Se não nascer de novo, não pode entrar no céu. Mas João também, ele fala de uma outra característica de uma pessoa que é nascida de novo, que está em 1 João 4, no versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amemos uns aos outros. Eis aqui um mandamento e uma característica de alguém que nasceu de novo. Há pessoas que querem escolher as pessoas nas quais ela quer amar. Esse aqui eu amo, esse aqui eu não vou com a cara. Não adianta. Se você vive desse jeito, você não nasceu de novo. Porque o nascido de Deus é uma pessoa que ama. Que ama os irmãos, que ama a família, que ama gente que não vai com a tua cara. Nós temos que demonstrar amor de uns para com os outros. É só o Espírito Santo que pode mudar o nosso coração, que muitas vezes quer odiar as pessoas, certas pessoas. E realmente eu sei que tem muita gente que nos aborrece, que às vezes você fala, essa aí é enviada do inferno para me atormentar. Mas eu tenho que amar, não é verdade, Alan? Tem que amar. Nós não temos escolha. Se você é uma pessoa nascida de novo, você tem que amar. Você pode não ser a melhor amiga daquela pessoa, não precisa, não quer dizer que você tem que ser o melhor amigo, mas você tem que amar. Você tem que perdoar, porque o amor, ele abrange muitas coisas. E se tem uma coisa que eu gosto de fazer, de demonstrar amor, é através da oração. Ore por aquela pessoa que te aborrece, aquela pessoa que é difícil, mas demonstre amor para com ela, orando, pedindo misericórdia de Deus sobre ela. Talvez ela esteja precisando de ajuda. E por que a Bíblia ela
ela nos exorta a amarmos uns aos outros, porque realmente é um desafio para nós. Mas para quem aceitou o chamado de Jesus, que está caminhando ao lado dele, obedecê-lo é um prazer. Você obedece a Deus por amor a Ele, não é porque é um peso, não é porque é uma obrigação religiosa, porque você não passa a não ser um religioso, mas alguém que ama ao Senhor, e por isso você vai amar aquelas pessoas mais difíceis, dentro da igreja e fora da igreja, dentro da família e também no ambiente de trabalho, em qualquer lugar. Uma pessoa nascida de novo, ela ama o próximo, ela ama. A teologia dos fariseus era uma teologia desprovida de amor. Eles eram muito rígidos, muito religiosos e não tinham amor nenhum para com o próximo. Jesus veio para mostrar que todo aquele que é nascido dele ama, não vive como um religioso. Mas há uma outra verdade que João fala. No capítulo 5 da sua primeira carta, no versículo 4, diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Uma pessoa que nasceu de novo, ela não é vencida pelo mundo, ela vence o mundo. Aonde nós vivemos, irmãos? Em Marte? Não, nós vivemos no mundo. Nós passamos por sofrimento, por aflições, por problemas, e nós temos que vencê-los. Tentações, que não são poucas, mas a Bíblia fala que aquele que nasceu de Deus vence o mundo, não é influenciado, não é conduzido ao sabor das circunstâncias à sua volta. Ela vence o mundo pela fé, porque ela nasceu de novo, porque ela decidiu não seguir o curso desse mundo, como a palavra de Deus diz. Ele tem uma nova natureza. Então, para ele, vencer o mundo é sempre um desafio que ele tem certeza que ele vai conseguir vencer, que ele vai conseguir superar, porque ele está baseado na palavra de Deus. Ele anda pela fé, ele se alimenta da palavra de Deus. E o apóstolo João diz que o que vence o mundo é a nossa fé. E como que você pode obter fé? Ouvindo a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Tem tantas pessoas que muitas vezes reclamam, murmuram: está difícil. Essa crise, essas lutas, essas dificuldades. Eu quero dizer para você, faz 14 anos que eu entreguei a minha vida a Cristo. Até hoje eu passo por adversidade como qualquer outro ser humano. Mas nunca tive vontade de voltar à prática do pecado e me entregar ao mundo que nem eu vivia antes. Nunca mais tive essa vontade dentro do meu coração. Novo nascimento representa isso, você vencer o mundo, é você perseverar todos os dias para agradar o teu Deus, não é uma experiência emocional. Por isso que eu digo que há muita gente que está dentro da igreja que apenas teve uma experiência emocional. Aqui tem um monte de gente legal, de repente quando começa a vir as lutas, quando ele é cercado por dificuldades e por problemas, ele não consegue vencer porque a sua fé não está solidificada em Cristo, mas sim baseado em experiências emocionais, apenas isso. E a gente vai percebendo que o que a palavra nos ensina é que quando nós perseveramos na fé, nós vencemos o mundo. Nós não somos vencidos pelo mundo, nós não nos conformamos com este mundo, mas nós avançamos para agradar o nosso Deus. É tão triste hoje se ver no Facebook as pessoas, elas ora estão colocando o versículo da Bíblia, de repente está colocando uma foto na balada. Isso é novo nascimento? Ora estão querendo gerar fé no coração de outras pessoas, Deus no controle. Coloca frases bonitas ali, mas Deus não é Senhor da vida delas, elas são senhoras da vida delas. Não nasceram de novo. O velho homem está bem vivo. E o diabo não se importa com nada disso. Sabe por quê? A Bíblia diz que ele crê também. Então há muitas pessoas que creem como o diabo crê. O diabo não pode se converter. Ele é diabo. O futuro dele já está escrito. E há muita gente que está vivendo da mesma maneira. Não há nenhuma evidência da regeneração.
há muita evidência de religiosidade, de um conhecimento superficial da palavra de Deus, que não leva a pessoa a praticar, somente a viver uma espiritualidade de Facebook. Ora versículo bíblico, ora uma vida totalmente errada. Parece que está um pé no céu, outro no inferno. É a realidade de muita gente hoje, infelizmente. E é por isso que há necessidade de se falar de novo nascimento dentro da igreja, porque essa palavra vai nos levar a refletir sobre o modo de vida que nós estamos vivendo e se de fato as evidências do novo nascimento estão presentes em nossa vida. Como eu disse, você sabe que você nasceu de novo quando você peca e aquilo te entristece, você se envergonha, você busca ajuda, porque você ama a Deus acima de tudo. Amém? E a terceira realidade é que o novo nascimento é resultado do amor de Cristo. No versículo 14 ao 15 do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 a 15 diz: E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Nicodemos está apoiado em suas convicções religiosas, está com dificuldade de acreditar, de entender o que Jesus está dizendo sobre novo nascimento, sobre uma mudança de vida. E aí Jesus usa agora uma figura também muito conhecida dos fariseus, dos judeus, que é aquele episódio que acontece no livro de Números, no capítulo 21, versículo 8 e 9, quando os israelitas estavam no deserto, sob a liderança de Moisés, e eles começam a murmurar, a reclamar, e as serpentes abrasadoras começam a picá-los, e eles começam a morrer, e alguns deles começam a clamar a Deus, clamar por ajuda, vão até Moisés, e Moisés ora a Deus a favor deles, e Deus dá uma ordem a Moisés: faça uma serpente de bronze, numa haste, e instrui o povo, todo aquele que for picado e olhar para a serpente será curado. Aí Jesus usa uma analogia aqui, dizendo sua missão, falando que da mesma forma que aquela serpente de bronze serviu para trazer cura ao povo que estava em rebelião, que estava vivendo na contramão de Deus, importa que o Filho do Homem seja levantado, ou seja, seja crucificado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, eu vou provar o meu amor morrendo numa cruz. É isso que Jesus estava comunicando ao fazer essa analogia. Da mesma forma que Deus, pela sua misericórdia, sarou aquele povo rebelde no deserto, da mesma forma Deus estava ali enviando seu Filho para morrer numa cruz, para salvar um povo que estava longe dele, que estava vivendo em rebelião, que estava distante dele. Então o novo nascimento é, na verdade, o resultado desse amor, desse sacrifício de Jesus por nós. Jesus leva Nicodemos a refletir sobre o amor de Deus. Então Jesus não está aqui somente confrontando, falando apenas do pecado, da mudança radical que um homem precisa ter. Jesus está aqui dizendo do grande amor de Deus. É o que nos assegura, é o que nos coloca nessa condição de nascidos de novo. Foi por causa do amor dele, é uma resposta ao amor de Deus, o novo nascimento. Como eu disse, o velho homem não vai entrar no céu. E houve uma mudança na vida de Nicodemos. Após ele ouvir tudo isso que Jesus estava dizendo a ele, a respeito dessa experiência que não é uma experiência religiosa, mas era uma transformação de dentro para fora, que o Espírito Santo opera na vida do homem, que é difícil de se explicar, porque isso acontece de maneira sobrenatural. O homem passa a não gostar mais de viver na prática do pecado, mas ele quer buscar a Deus, ele passa a ter sede de Deus, ele passa a amar a Deus. É isso que Jesus estava querendo ensinar a ele, e aquilo mexeu com a cabeça dele. No capítulo 7, no versículo 50 do Evangelho de João, Nicodemos ele tem uma atitude de se colocar, de defender a Jesus. Quando os fariseus estavam tentando prendê-lo, ninguém conseguiu prendê-lo. Versículo 50 do capítulo 7 diz assim: Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez?
Responderam eles: dar-se-á o caso que também tu és da Galileia. Examines e verás que da Galileia não se levanta profeta. Nicodemos, ele se posiciona contra os próprios fariseus ali, a favor de Jesus. Alguma coisa começou a mudar na vida dele. Aquelas palavras de Jesus estavam convencendo que ele realmente precisava mudar, que o que eles faziam, como os fariseus faziam em rejeitar a sua mensagem, era errado, porque Jesus vinha de fato da parte de Deus. Enquanto eles estavam apoiados na lei e de maneira tão legalista, em que eles não acreditavam no que Jesus estava dizendo e falando a respeito do seu sacrifício que daria nova vida ao povo, Nicodemos se posiciona em favor. Então nós percebemos que ali ocorreu uma mudança, um impacto no coração dele. É isso que a palavra de Deus produz na vida do homem, um impacto, porque não é palavra de homens, é a palavra do próprio Deus, que transforma o mundo, que transforma o coração do homem pecador. Então nós podemos observar que não adianta estar na igreja, não adianta ter conhecimento de Deus, não adianta nascer numa família cristã. Se eu não nascer de novo, eu não vou para o céu. Não adianta fazer boas obras. Eu tenho pregado, te dou a oportunidade também de evangelizar uma mulher que é espírita, e ela fala assim, que tudo que todas as religiões são boas. Ela acredita que tudo aquilo é de Deus e que nós temos que fazer o bem ao próximo para serem salvos. Eu digo para ela, não, é Jesus, só através de Jesus que nós podemos alcançar a salvação. Mas a Bíblia foi escrita por homens. Sim, homens que tiveram inspiração do próprio Deus. E pego e mostro os versículos para ela com toda a paciência. Há muitas pessoas iludidas, enganadas, vivendo apenas uma religião. Tem que nascer de novo, gente. Não adianta. O que a palavra nos ensina é exatamente isso. Não há como sermos salvos se não nascermos de novo. A pessoa que não nasceu de novo vive uma cegueira. Jesus disse, não pode ver o reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. Nós vamos orar. Vamos colocar nossa vida diante de Deus. Eu desafio você a orar. Se talvez você perceba que na tua vida muita coisa não mudou. Faz tempo que você conhece a palavra, faz tempo que você vem na igreja, há anos, já é até batizado, mas o velho homem continua vivo. Há muita malandragem, muita enganação, uma vida que desagrada a Deus totalmente. Busque isso de todo o coração, não se esconda do vento. O novo nascimento ele acontece dessa maneira, é uma transformação. Quando você busca isso de todo o coração, a tua vida muda. A tua vida muda por completo. Muda por completo. Você tem que desejar isso. Eu já busquei na religião uma mudança, uma busca por sentido na minha vida. E antes de me converter, eu estava até afastado da igreja católica, na qual eu fazia parte. Não era praticante. Ia na missa, não me sentia bem. Eu comecei a falar com Deus, eu nem sabia que isso era oração. Eu falei, Deus, o que eu faço da minha vida? Comecei a caminhar e falar, eu não gosto mais de sair, não gosto de embalada, eu não gosto de fazer nada que os meus colegas fazem. Era uma sede espiritual dentro do meu coração, que eu estava buscando. E Deus me visitou, irmãos. Deus me visitou. Eu mudei por completo. Eu não sinto saudade do mundo, do passado. Eu quero mais de Deus na minha vida. É isso que você quer para a tua vida? Ore a Deus, busque isso de todo o coração. Dá um basta na vida de religiosidade. Clame a Deus. Ore nesta hora. Faça uma oração sincera.
Se você ainda tem hábitos que você não abandonou, Pai, nós estamos aqui, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, porque a Tua palavra, ela revela exatamente como está a nossa vida. A Tua palavra, meu Deus, ela nos ofende muitas vezes, Pai, porque nós fazemos aquilo que desagrada a Ti, e a Tua palavra revela que não há possibilidade de ir para o céu se não nascer de novo. Nós não queremos viver uma vida religiosa, Senhor. Há muita religião no coração de muita gente, e há pouca evidência de uma vida transformada, uma experiência com o Espírito Santo. Mas nós sabemos, Senhor, que todo aquele que busca, encontra, todo aquele que deseja com sinceridade essa mudança, Senhor, experimenta essa mudança. E há muitas pessoas que sabem que elas podem mudar se elas buscarem em Ti, e elas não querem fazer essa oração sincera, porque justamente querem continuar na prática do pecado. Tem misericórdia, Pai, tem misericórdia, porque da mesma forma que Jesus confrontou e disse: vós não aceitais o nosso testemunho, são pessoas que estão se escondendo, tentando viver uma vida que a torna feliz aparentemente, mas é um engano, é uma mentira. Senhor, tem misericórdia, renova corações aqui nesta noite, Pai. Nós precisamos cada dia mais, Senhor, andar nos Teus caminhos, porque novo nascimento, Senhor, não é um conjunto de regras, é uma mudança radical, é andar na contramão desse mundo caído, nesse mundo que jaz no maligno. Mas nós estamos ainda nesse mundo justamente para testemunhar da nossa fé, porque o Senhor Jesus orou pelos discípulos dizendo: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos aqui nessa terra, Senhor, para testemunhar de que nós nascemos de novo, que nós experimentamos o milagre do novo nascimento. Esse é o milagre que todo homem precisa experimentar. É quando é arrancado o coração de pedra e colocado um coração de carne, um coração que é sensível à voz do Senhor, que não resiste à Tua palavra. É um coração que é quebrantado, que deseja mais da Tua presença, Senhor. Visita o Teu povo nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Tu conheces, ó Deus, cada um, e os Teus filhos que estão aqui orando com sinceridade, meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua graça, Senhor, repouse sobre a vida de cada um, Pai, porque o novo nascimento, acima de tudo, é resultado do Teu amor para conosco, ó Deus, é uma resposta a esse amor demonstrado naquela cruz. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua graça, pelo Teu infinito amor para conosco. Assim é que eu oro, Deus, e creio naquilo que o Senhor tem a realizar em nossas vidas, em nome de Jesus.